Beleza. Então, eu inicialmente, vamos dizer assim, a minha carreira profissional, né? Antes de eu ser advogado, eu fui funcionário do Banco do Brasil, concursado. Aí depois que eu me formei, eu passei a atuar na área jurídica, especificamente numa área muito específica do direito, que na época era muito pouco conhecido, chamado direito penal econômico, que basicamente estudava os crimes financeiros. Era meio que uma forma de eu juntar o conhecimento que eu tinha nessa parte, né, de finanças, com a parte do direito penal, que é época eu gostava bastante, né? E aí comecei logo a prestar serviços para startups, isso por volta de 2011, mais ou menos, que já trabalhavam com alguns produtos meio heterodoxos, por exemplo, né? Então eu publiquei um artigo, por exemplo, falando sobre direito aplicado ao mercado Forex, né, que tem até hoje no Conjur, por volta de 2012, mais ou menos, quando poucas pessoas conheciam, né, entendiam como é que funcionava esse mercado. E aí, como eu sempre gostei muito de tecnologia, enquanto eu estava fazendo faculdade de Direito, eu comecei a fazer cursos, outras faculdades, não consegui terminar a época, né? Mas cheguei a cursar o suficiente para ter uma base, por exemplo, na época na UTFPR, que é aqui no Paraná, onde eu sou radicado. Então, você tinha lá a linguagem de programação C, C++. Tentei basicamente entrar nos 3 cursos, mas não consegui concluir porque era muito complicado. Eu consegui concluir um curso na área de tecnologia posteriormente, já depois de formado, quando na área de internet das coisas, né? Eu sou tecnólogo em internet das coisas, aí foi já porque eu já estava envolvido com esse mercado de direito e tecnologia. Então eu comecei a prestar serviço, essa startup que eu prestava serviço, ela começou a falar de criptomoeda por volta de 2016, e aí eu comecei a pesquisar, eu falei, acho que agora chegou a hora de eu começar a me aprofundar em programação, porque logo, pela experiência que eu tive no âmbito do direito aplicado, por exemplo, crimes econômicos, crimes financeiros, eu tinha a consciência de que eu não teria como atuar nessa área sem ter um conhecimento razoável do fato, né? Seja do sistema financeiro, e no caso dos criptoativos, eu falei, poxa, eu preciso aprender programação, vou ter que continuar, né, a fundo. E a partir daí eu acho que talvez o pessoal brinca que é um pouco de hiperfoco, né? Aí comecei a estudar demais mesmo programação, fiz muitos cursos. Os que tinham na época, todos eles eram programadores de fora, né, do país, então eu pagava, né, paguei vários cursos, estudei vários cursos. E aí, por volta de acredito que 2020, eu falei, tá na hora de começar a ensinar isso, né? Até porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, eu criei o canal, aí comecei a ensinar, falando os conceitos da época, né? O que eram flash loans, oracles, blockchain. Só que eu sempre comecei com uma perspectiva voltada para o DeFi, porque como eu comecei a estudar muito cedo, vamos dizer assim, o tema, né? Era no início daquele período das ICOs, o pessoal estava lançando token e tal. Aí eu já consegui perceber que eu falei, cara, o futuro é DeFi. Porque onde você consegue negociar títulos dos mais complexos possíveis de uma forma totalmente descentralizada, né? Claro que tem todos os seus riscos, mas se você souber de fato usar a ferramenta de uma forma muito mais eficiente, né? Muito mais rápida, maior privacidade. Então meu canal ele já trazia esses conceitos assim que ainda não eram muito difundidos, né? Que hoje o pessoal fala mais, por exemplo, quando chegou a Chainlink, com a questão dos oracles, então, tinha lá um vídeo falando o que eram oracles, depois tem os flash loans com a Aave, e aí depois eu me empolguei muito quando eu descobri que era possível fazer flash loans na DYDX, que foi basicamente aí que me surgiu meu interesse pela DYDX, né? Quando eu li um artigo do Brandon Shaw, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acredito que até hoje ele é um engenheiro da DYDX, ele escreveu um artigo falando como que era possível fazer flash loans na DYDX. Aí eu achei fantástico a abordagem de smart contracts, né, que a DYDX trouxe, uma ideia baseada em metatransações, então que facilitava muito essa ideia do flash loan, você fazer tudo dentro de uma única operação, né, eles dividiam em actions, né, conforme a gente dentro de uma única transação. Então, e a partir daí eu comecei a ir a fundo, né, no mercado DeFi e estudei bastante a DYDX. Inclusive no nosso curso de programação, eu tenho um curso de programação para finanças descentralizadas, onde a gente ensina a criar um bot de arbitragem que utiliza flash loans usando o smart contract da DYDX. Então esse é um curso já antigo, né, que a gente tem. Acho que eu lancei esse projeto em 2021 no nosso curso, sempre por gostar muito, né, da DYDX. E aí uma das coisas que também me chamou depois mais de interesse ainda pela DYDX foi quando ela fez alguns trabalhos com a Starkware, não sei se está fazendo ainda, né? Porque eu tinha feito.
Desculpa te interromper, Fernando. Mas já respondendo a sua pergunta, a do IDX está mudando agora para Cosmos, né? Saindo da Layer 2 que estava na Ethereum, mas por muito tempo, acho que até hoje, se você entrar na V3, né, que usando a Starknet, ainda é muito popular. Tem a gente até usuários da do IDX fala, poxa, eu gosto da mudança para Cosmos, mas eu gosto tanto da V3. E ainda acho que, se não me engano, acho que eles vão colocar para votação para poder descontinuar a V3, mas acredito que vai ser aprovado, porque a V4 já é um sucesso e realmente a Cosmos traz a descentralização total. Mas só respondendo essa parte, aí você puder continuar. Não, daí só para o meu interesse foi porque eu tinha feito um curso numa plataforma bem conhecida aí, que é o Coursera, né, que tem uma série de cursos gratuitos, e ali eu tinha feito um curso ali com o pessoal da Universidade Hebraica de Jerusalém, que era um dos professores, ele era um curso sobre como criar tem até hoje, como criar um computador desde o início, assim, um curso fantástico, assim, desde a parte do hardware até o software, e um dos professores, ele é integrante da DYDX, me fugiu o nome dele agora, mas se eu não me engano, acho que até o fundador da DYDX, e aí eu falei, poxa, desculpe, falando de DYDX não, da Starkware, professor, sim. Falei de DYDX não, ele era o Nolan, alguma coisa assim, e aí eu falei, cara, nossa, esse cara é da Starkware, daí fui conhecer a Starkware, até no meu canal tem um vídeo falando sobre a Cairo, que é um sistema que eles estão desenvolvendo lá de uma arquitetura, né, para Zero Knowledge, ZK Stark, né, que eles trabalham lá, criaram a abordagem dele do ZK Stark. Também a gente fala nisso também no canal. Então, a gente tem procurado sempre trazer aí para o público, né, em português, né, essas inovações aí que já são um pouco mais conhecidas lá fora, mas embora a gente sabe que também não é assim tão conhecida, mas no Brasil ainda a gente percebe, eu ando muito pelo Brasil, fazendo muitas palestras, né, sobre tokenização, até depois posso falar sobre o livro que a gente publicou sobre projetos de tokenização. Isso. Então a gente palestra muito e a gente vê que o pessoal ainda está bem no começo, né? Até ontem eu fui numa palestra aqui em Curitiba sobre mais focada pessoal sobre investimentos e tal, e ali começou a se falar já sobre ativos digitais, né? Sobre Bitcoin, mas assim uma coisa muito básica, né? Sim. Que geralmente o pessoal até mais novo, né? Ele já tem uma familiaridade um pouco melhor. Agora, o pessoal, por exemplo, da minha idade para cima tem uma certa dificuldade ainda de entender.